Queridos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 23. Hoje nós daremos sequência, ou prosseguiremos a ministração iniciada na semana passada. Não é o mesmo assunto, é a sequência do capítulo. Lemos na semana e ministramos na semana passada sobre 1 Samuel 23, fomos de 1 a 14, hoje quero ler com vocês os versículos 15 a 18. Aleluia. Todos acharam um texto, amém? Maravilha. Eu vou esperar então que aqueles que não falaram amém estão à procura, né? Vamos dar um tempinho aí. 1 Samuel, Velho Testamento, capítulo 23, eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar, por favor, a partir do versículo 15, o texto diz assim: vendo, pois, Davi, que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oressa. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oressa, e Jonatas voltou para a sua casa. Glória a Deus. Por enquanto até esse versículo 18, queridos. Amados, se você já teve a curiosidade, né, de ler toda a Bíblia, e eu espero que já tenha tido essa experiência, se não o fez, fica aí o desafio, vai ser, tenho convicção, uma das melhores e maiores experiências da sua vida, ler toda a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Se você já o fez, você deve ter percebido que a Bíblia fala muito a respeito de relacionamentos. A Bíblia fala e relata sobre muitas histórias de relacionamentos, relacionamentos de amizade que foram assim inspiradores, amizade, relacionamentos que foram inspiradores e saudáveis. São relacionamentos que você olha e você fala: meu Deus do céu, que coisa linda, que ação, que entrega, que relacionamento verdadeiro. Você fica olhando aquilo ali e fala assim: quem me dera, né, conseguir um relacionamento, ter um amigo, ter uma amiga, dentro desse padrão, né, assim, dentro desse contexto que eu estou lendo aqui. Mas a Bíblia fala também a respeito de muitos e inúmeros casos de relacionamento, de amizade, que não foram tão edificantes, não foram tão edificadores ou inspiradores. São situações que você fala assim: meu Deus do céu, isso não é um amigo, isso é um amigo da onça. Provavelmente você já deve ter lido a respeito de alguns desses relacionamentos, onde você fala assim: Senhor, me livre de uma situação como essa. Mas quando eu penso em um relacionamento inspirador, quando eu penso a respeito de um relacionamento que abençoa, de um desses relacionamentos bonitos, abençoadores, eu lembro desse texto. Esse é um dos textos que eu tenho assim como o suprassumo, né? Um dos melhores textos que falam a respeito de um relacionamento verdadeiro, sincero, desejável, porque era um relacionamento saudável, queridos. Esse texto que acabamos de ler, 1 a 15, 1 Samuel, melhor dizendo, do versículo 15 ao versículo 18. E um dos ensinamentos que eu entendo, compreendo quando leio esse texto, é a respeito, tem a ver com a atitude, o sacrifício, ou a decisão de Jonatas em insistir num relacionamento com o seu amigo Davi, num momento tão adverso como aquele. Davi estava passando por um relacionamento muito conturbado, muito difícil. O pai de Jonatas, o rei Saul, estava à procura, né? Ele procurava por Davi, na sua insanidade ele buscava Davi
porque ele queria matar aquele jovem. E o filho do rei, Jonatas, nós vamos ver isso no decorrer do texto, ele teve um discernimento diferente do discernimento do seu pai, e ele decidiu insistir naquele relacionamento. E diz o texto que ele foi em busca, diante daquela adversidade que Davi estava passando, ele foi em busca do seu amigo. Ele entendeu que era um momento delicado, era um momento que o seu amigo precisava de uma palavra, era um momento que o seu amigo precisava de alguma forma ser fortalecido. E ele foi para nutrir aquele relacionamento, e ele foi no deserto, em busca do seu amigo Davi. Queridos, uma coisa é você buscar um amigo, enquanto esse amigo está assim, surfando numa onda, né, numa boa onda da sua vida, numa boa fase da sua vida. Uma coisa é você ver os amigos se aproximando, quando todas as coisas lhe vão bem. Quando você olha para a sua vida e fala, meu Deus do céu, que maré boa que eu estou passando, né? Que tempo, que estação tremenda, abençoadora que eu estou desfrutando na minha vida. E aí você olha, você fala, os amigos começam a aparecer, né, tipo caroço de pipoca na panelinha quente, né? Aquela coisa assim, vai um surgindo, você fala, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tantos amigos assim. Diferente é quando você passa por um período complicado, difícil, adverso, vento contrário batendo de tudo que é lado, né? Você passa por uma estação difícil, complicada, confusa, e você olha à sua volta, direita, esquerda, na frente, atrás, você não vê ninguém, todo mundo some. Você fala, uai, mas cadê a minha turma? Cadê os meus amigos, as minhas amigas? Aqueles amigos que diziam assim, olha, eu não consigo passar um dia sem pelo menos ligar para você e dizer assim, está tudo bem? Todo mundo some. Verdade ou não? Alguém já experimentou isso? Já ouviu pelo menos falar a respeito disso aí? Queridos, Jonatas, ele resolveu investir no relacionamento, na amizade com Davi, no momento da adversidade, quando Davi estava na maré baixa, quando Davi estava no deserto, quando Davi estava sendo perseguido pela insanidade do seu pai. E isso é extremamente interessante e altamente instrutivo, tem graça, sabedoria da parte do Senhor para quem tem juízo, porque quem tem juízo vai abrir muito os ouvidos e falar, meu Deus, eu tenho que aprender alguma coisa do Senhor para a minha vida nesse texto. Afinal de contas, toda a palavra do Senhor foi escrita para a nossa instrução, amém? Foi liberada para gerar graça, conhecimento e força às nossas vidas, amados. Queridos, tem gente, às vezes nós nos relacionamos com gente com motivação, ou as motivações as mais diversas possíveis, e algo que nós precisamos, se você já não entendeu, precisamos compreender e entender o mais rápido possível, é que nós estamos vivendo tempos onde tudo pode acontecer, né? Não podemos mais ficar surpresos do tipo, por essa eu não esperava. Se tem alguma coisa que nós precisamos riscar do nosso dicionário, da nossa história, da nossa vida, é essa coisa da surpresa. Puxa, eu não esperava que alguém fosse capaz de fazer um negócio desse. Vivemos dias onde as coisas mais absurdas estão prontas, assim, ávidas, né, maduras para acontecer. Esses dias, essa semana, ouvindo o noticiário, vi aquela reportagem a respeito daquela criança encontrada, que foi liberta pelos policiais na cidade de Campinas, onde os pais acorrentaram, deixaram dentro de um tambor. E a vizinha acionou a polícia e encontraram lá crianças, não sei dizer, 5 ou 7 dias, sem comer. Não tinha nem onde sentar, estava presa dentro de um tambor, porque ela não podia pegar as coisas para comer dentro de casa. Então os pais faziam isso. Outros filhos tinham essa oportunidade, aquele filho não. Quer dizer, eu vi aquela notícia, eu fiquei, sabe quando você entra em choque? Você entra em choque,
né? Eu recordo, minha esposa não estava, quando ela chegou, eu ainda estava em choque. Eu falei, olha, eu ainda estou meio assustado com uma notícia. E depois fiquei assustado com o meu susto, porque nós estamos vivendo dias onde nós precisamos esperar as reações as mais estranhas e esquisitas do homem. Uma sociedade vivendo em confusão, e precisamos ficar preparados para isso. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas que têm motivações as mais estranhas, as mais complicadas possíveis, e muitas, às vezes, fazem parte do nosso rol de relacionamento. Às vezes temos pessoas confusas, que nós abrigamos, que nós trazemos, né, para o círculo dos nossos relacionamentos, e demoramos a perceber algumas coisas. São pessoas, eu digo que são pessoas que se aproximam, porque enquanto você tiver alguma coisa para lhes fornecer, para lhes dar, elas estão ali pertinho. Se elas perceberem que, de alguma forma, elas podem obter de você alguma vantagem, se elas podem obter, nadar com você, né? Você tem pelo menos status, influência, tem alguma posição assim vantajosa, se há alguma coisa que você possa dar para essa pessoa, e não precisa ser necessariamente dinheiro, elas se aproximam, porque elas precisam sugar, elas precisam tirar alguma coisa de você. Então elas se aproximam. As motivações nem sempre são as verdadeiras, as leais, legítimas. Às vezes as motivações são estranhas. Precisamos ficar antenados em relação a isso aí, ligado, olho aberto. Quando você não tem nada, quando a pessoa conseguiu obter aquilo que ela buscava, elas partem, né? Elas partem para uma outra situação, onde elas podem obter alguma vantagem. Quando Jonatas decidiu se aproximar do seu amigo Davi, Davi não tinha nada para oferecer. Davi estava no deserto, era um fugitivo. Davi não tinha status, Davi não tinha dinheiro, não tinha. Assim, qualquer um que se aproximasse de Davi corria o risco de perder a sua própria vida e ser visto pelo rei Saul como um inimigo. Ou seja, Jonatas estava se expondo, ele estava em risco quando ele se aproximou do seu amigo no deserto, mas ainda assim ele insistiu. Isso é uma das marcas de uma verdadeira amizade, de um relacionamento saudável. É a pessoa que olha para você, independente, olha para mim, para a sua vida, olha para nós, independente do momento, da posição social, da onda que você está surfando, ela está contigo. Ela é do tipo, olha, estou contigo, querido. Você está passando por um mau bocado, vamos juntos. Se eu puder de alguma forma te ajudar, te abençoar, mas vamos atravessar juntos isso aí. É indiferente se você está numa onda crescente ou uma onda quebrada, não tem problema. Compreendem isso? Compreendem, isso é uma característica, uma marca de um bom relacionamento, de um relacionamento saudável. Jonatas veio, se aproximou de Davi. Ele não tinha a intenção de tirar, mas ele queria investir na vida do seu amigo Davi. Davi estava precisando, ele precisava de um bom investimento. Agora, olha a continuação do texto, que coisa linda, que é a continuação do texto no versículo 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Aleluia. Eu recordo de uma conversa que tive alguns anos atrás com uma irmãzinha, e essa irmã dizia: pastor, eu tenho uma amiga que é muito complicada, é complicada demais, e assim, de vez em quando ela me procura, e nós saímos, e a conversa com ela é sempre uma conversa complicada, porque ela é muito invejosa. E a inveja dela não é uma coisa assim velada, escondida, ela expõe a inveja dela. Ela diz para mim que ela tem uma inveja, ela tem inveja do meu carro,
ela tem inveja da forma como eu me visto, ela tem inveja do meu casamento, ela tem inveja da minha profissão, ela tem inveja de tudo. E quando termina essa conversa, quando nós nos encontramos, eu saio desidratada daquela conversa, parece que ela suga tudo. Eu não chamo isso de amizade, eu chamo de encosto. Esse negócio tem que ser expulsado, em nome de Jesus, né? Você tem que levantar a mão e falar assim: encosto está repreendido em nome de Jesus, porque essa pessoa olha para a sua vida, ela tem na verdade inveja da sua vida, ela gostaria de ter a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões, não é a sua roupa, é a sua história. E tem pessoas assim que se aproximam e elas começam a sugar, elas olham para você e elas começam a transferir, não uma inveja, um negócio assim complicado. Você tem que ter discernimento, porque se ela puder, ela vai armar um laço, ela vai armar uma situação para te derrubar, para ocupar o teu espaço, para ocupar o teu lugar. Tem que ficar antenado. Fala para a pessoa que está pertinho de você aí, né? Olhe para ela e fala assim: fica ligado, abra os olhos. Sabe, queridos, Davi estava no deserto, e Jonatas o procurou naquele momento difícil, delicado. Jonatas não queria tirar, Jonatas não tinha inveja de Davi, Jonatas queria investir na vida daquele homem, Jonatas queria investir forte na vida daquele homem. Ele estava passando por uns maus bocados, e diz a palavra do Senhor que Jonatas saiu em busca de Davi, para lhe fortalecer a confiança em Deus. Olha que coisa tremenda, amados. Havia uma palavra no coração de Jonatas, que Jonatas queria repartir com seu amigo Davi. O que Jonatas fez? Ele não foi levar ouro, ele não foi levar prata, ele não foi levar pão, nada. Ele tinha uma palavra de Deus que ele precisava compartilhar. Sabe, amados, nós precisamos nos cercar de relacionamento de pessoas assim. Às vezes não é aquilo que nós estamos esperando, às vezes a nossa expectativa é outra, às vezes a palavra que vem, o conselho que vem, não é algo que naquele momento nós ansiamos, esperamos ou aguardávamos, mas é aquilo que nós precisamos nos assegurar, né? E nos rodear, nos fazer rodear de pessoas assim, com esse espírito de Jonatas, que se aproxima da gente, que vem nos fortalecer em Deus, que compreende o momento da nossa luta, da nossa confusão, das momentâneas confusões, né, e lutas que passamos, que travamos, e se aproxima da gente com uma palavra de Deus. Davi estava ali no deserto, ele tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, sim ou não? Ele tinha uma palavra de Deus sobre a sua vida, mas ele estava experimentando assim, estações após estações de lutas, de batalhas, de deserto, de perseguições. E uma coisa que nós aprendemos quando a gente passa-se por muitas retaliações, por muitas batalhas, é a possibilidade de perdermos as promessas de Deus, de tudo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, de vermos aquela coisa se perdendo, de nos esquecermos daquilo. Quantas vezes pessoas passam, né? Pessoas assim, que têm sido entesouradas por promessas de Deus, que passam por ciclos e mais ciclos de reveses. Essas pessoas, queridos, elas acabam perdendo as promessas do Senhor, a ponto de ir lá na frente e falar: não tem mais nada, não tem uma única promessinha de Deus, Deus me desamparou. Por que Deus fez isso na minha vida, na minha história? Ciclo e mais ciclo de deserto, de lutas. É como se as promessas do Senhor tivessem de alguma forma se afastado. O que Jonatas fez foi se aproximar de Davi, para dizer para Davi: Davi, ei, cara, levanta os olhos, levanta a cabeça, Deus não mudou em nada a seu respeito. Ei, Davi, não temas, Davi,
Entenda uma coisa, a mão do meu Pai não te encontrará, a mão do meu Pai não te achará. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, de que você será o rei de Israel, e efetivamente você governará sobre Israel. O que Jonatas fez, queridos? Jonatas simplesmente estava liberando, confirmando tudo aquilo que Deus já havia falado a respeito de Davi. Nós precisamos nos rodear, nos cercar de gente assim, amados, de amigos, de amigas, de relacionamentos que venham confirmar aquilo que Deus já falou a nosso respeito. Aleluia! De gente que se aproxima, né, e não fique falando a respeito do nosso passado. Quem fala a respeito do nosso passado são os acusadores. Os acusadores gostam de levantar o nosso passado de erros, de desacertos, dos desajustes, não é verdade? Quem fala a respeito de passado são os acusadores. Eu não preciso de um amigo que venha falar para mim a respeito do meu presente. Se eu estou passando por uma luta, uma dificuldade, se eu estou passando por um deserto, eu não preciso de um amigo que venha, se aproxime de mim e fala: cara, que deserto, hein? Meu Deus do céu, meu santo Deus, ninguém aguenta, ninguém suporta. Dá uma olhada, pensa numa areia quente, pensa num sol escaldante. Cara, o que você fez para estar aqui? Eu preciso de um amigo assim, para dizer o óbvio, aquilo que eu estou vendo, sentindo. Eu preciso de um amigo que fale: ei, levanta a cabeça, ei, levanta os olhos agora, a promessa de Deus tremenda sobre a sua vida. Eu preciso de amigos que de alguma forma venham sacudir, né, o meu choro, o meu lamento. Amigos que venham me tirar, né, daquele mimimi, falar: ei, há muito mais de Deus para você viver do que você tem experimentado até agora. Entenda isso. Eu preciso me cercar de gente assim, de gente para frente, de gente para cima. Não é de gente que fica embaçado, não, de gente que fica: acabou para você. Não, acabou nada, está começando. Se eu estou passando por uma situação adversa, não, por um deserto, isso é momentâneo. A água está movendo, o rio de Deus continua movendo. Vai chegar um momento onde a tua história vai ser mudada. Ei, há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Compreenda, entenda isso. Ei, tira os olhos do chão. Está difícil aqui, fica tranquilo, isso é passageiro, é temporário e vai passar. A palavra do Senhor é eterna, e é ela que te sustenta, é ela que vai prevalecer na sua vida, é ela que vai mudar a história da sua casa. Aleluia! Queridos, é de gente assim que nós precisamos. Entenda, amados. Não podemos ser simplistas, né? Do tipo assim: mas é meu amigo de infância. A infância toda o cara passou desejando as tuas coisas, invejando as tuas coisas, sendo uma pedra de tropeço na sua vida. Você chama de amigo. Isso é encosto, querido. É encosto, assim, com todo respeito, tem que ser repreendido em nome de Jesus. É um embaraço na sua vida. Está aprendendo a sua história, está aprendendo o seu ministério, né? Não distrate, lógico, mas não pode ter aquele lugar da intimidade, não pode ter acesso mais às tuas confidencialidades, não pode, meu Deus do céu, não pode. Quantos estão entendendo isso? Amém, amados? Aleluia. Eu quero finalizar essa palavra olhando a continuação desse texto, e eu creio que a continuação desse texto guarda a cerejinha do bolo para nós. Quando Jonatas buscou Davi, Jonatas disse: não temas, a mão de Saul meu pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel. Agora, se você puder sublinhar, grifar isso na sua Bíblia, porque isso é uma chave tremenda. Olha o que Jonatas fala para Davi: e eu serei contigo. Diga comigo: e eu serei contigo. O segundo. Maravilha. Como você não entendeu, eu vou ler novamente, você vai repetir, até que venha a revelação para a sua vida. E eu serei contigo. O segundo. Aleluia. Sabe, queridos, nós perdemos
bons relacionamentos e boas oportunidades quando permitimos que o espírito de competição encontre lugar na nossa história. Perdemos boas oportunidades, excelentes oportunidades, quando o espírito de competição entra. Às vezes nós olhamos e percebemos e vemos casais, assim, casamentos lindos, histórias lindas de casamento se perdendo, porque o marido vive competindo com a esposa competindo com o marido. É uma coisa assim doentia. Não há aliança entre eles. Há muita competição entre casais. Às vezes nós percebemos muitos amigos competindo uns com os outros. É aquela história de você trocou o carro. Aquele seu amigo olha você trocando o carro, ele não se alegra com a tua vitória, com a tua bênção. Ainda que ele tenha que se endividar, ainda que ele tenha que tomar todos os empréstimos possíveis e imagináveis, ele vai querer trocar o carro também. Sabe por quê? Porque ele quer competir com você. De alguma forma, você mostra alguma coisa e ele vê você mostrando alguma coisa, ele não se alegra com a tua alegria, ele quer competir com você. E quanto mais você mostra, e quanto mais ele vê a sua alegria, as suas conquistas, alguma coisa vai remoendo dentro dele, e ele sente na vontade, no desejo de competir com você, e ele entra em competição, e perdemos uma grande oportunidade de celebrar, de nos alegrarmos com os contentamentos, com as vitórias, com as celebrações do nosso irmão, queridos. Queridos, quantos ministérios nascem e crescem por conta de uma competição. Ministérios, às vezes, eles nascem não debaixo de uma palavra de Deus, não são gerados por uma palavra de Deus, não é o Espírito do Senhor que liberou, que liberou algo assim no espírito daquela pessoa. Eles olham um determinado ministério crescendo, eles olham algumas coisas legais dentro do ministério, e eles olham aquilo com inveja, e porque tem inveja, eles querem fazer alguma coisa idêntica, semelhante, as mesmas estratégias que buscamos, quando não são movidas pelo Espírito de Deus, são movidas por inveja. Tem algum valor isso? Tem algum valor isso? Sim ou não? Não, é o espírito de competição que está movendo muita coisa, e quando isso acontece, amados, quantas oportunidades abençoadoras que nós perdemos. A palavra do Senhor diz que Jonatas se aproximou de Davi e diz: Davi, você vai reinar sobre Israel, e eu quero ser o segundo com você. Entenda algo, Jonatas carregava o peso do sobrenome. Fala assim comigo: Jonatas carregava o peso do sobrenome do pai, o rei Saul. Ou seja, por onde quer que ele andasse, é o filho do rei. Ele carregava aquele peso do sobrenome do rei sobre ele. E por carregar o peso do sobrenome do rei, ele carregava uma pressão natural de que fatalmente ele herdaria o trono no lugar do seu pai, o rei Saul. Havia uma expectativa natural de que ele herdaria. O rei Saul tinha essa expectativa, a nação de Israel tinha essa expectativa, as pessoas olhavam para aquela estrutura familiar e ele sabia, o sucessor de Saul, do rei Saul, é Jonatas, ele vai herdar. Essa pressão estava em jogo, ele carregava tudo isso. Davi carregava, fala comigo, Davi carregava tão somente uma coisa: a unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Queridos, olha que coisa tremenda. Jonatas tinha tudo isso, só não tinha a unção do Espírito Santo de Deus.
Davi não tinha nada que Jonatas possuía, não tinha sobrenome, não tinha história de família, ele não tinha um pé na genealogia real, não tinha. Ele só tinha uma coisa: o dedo de Deus, dizendo: é você. Ei, é você. Você quer saber o que é a unção do Espírito Santo de Deus? A unção do Espírito de Deus é esse dedo indicativo do Eterno, que diz assim: eu escolhi você. Esse negócio vai acontecer, mas vai acontecer na sua casa. Esse negócio vai acontecer, mas vai acontecer na sua vida. Ah, mas e fulano? Fulano tem mais do que eu. Fulano não, pode ter sobrenome, pode ter história, pode ter genealogia, pode ter estrutura, pode ter recurso, pode ter influência, mas se não tiver a unção do Espírito Santo de Deus, não adianta nem ficar na fila, perdeu. Por quê? Porque o que vale é a unção do Espírito Santo de Deus na vida de um homem, na vida de uma família, na vida de um casal. Por isso, amados, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você possui, invista e busque a coisa certa, a unção do Espírito Santo de Deus. Invista na unção do Espírito Santo, gaste tempo com o Senhor, gaste tempo lendo essa palavra, gaste tempo no conselho do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se Ele se agradar de você, e Ele tem prazer nisso, em se agradar daqueles que com Ele se aproximam e com Ele se aliançam, Ele tira você lá de trás da malhada, Ele tira você daquele lugar onde ninguém está vendo, onde ninguém sabe quem é você, nunca ouviu falar, não tem nome, não tem nada. Ele fala assim: você é o cara, você é a menina que eu escolhi. Uau! Mas eu, Senhor, eu não. Você não tinha, agora você tem o meu nome sobre o seu nome. Aleluia, aleluia. Você compreende isso? E quando o Espírito Santo de Deus se agrada de alguém, Ele se aproxima de alguém, Ele pega alguém, acabou. Ele muda a história, Ele transforma. Aleluia. E Jonatas foi sábio, queridos. Jonatas foi sábio porque ele entendeu que ele tinha tudo isso, mas não tinha o principal. Então Jonatas, ao invés de ficar disputando, invejando, ele fez a coisa certa. Ele foi concordar com a unção do Espírito Santo. Nós precisamos de relacionamentos que não venham competir conosco, mas venham concordar com a unção do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Quando há competição, muita coisa boa foge, se perde. Quando a competição entra em cena, queridos, nós perdemos a oportunidade de ver a honra de Deus sendo levantada. E quando a honra do Senhor é vista, é prestigiada, os milagres do Senhor começam a vir, a fluir. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz como é bom, agradável que os irmãos vivam em união. Sabe por quê? Porque ali a honra. Quando há competição, eu fico olhando para aquele irmãozinho que toca o violãozinho e fala assim: eu toco melhor que aquele cara. Eu olho para o cara que está ali no teclado, né? Eu fico olhando assim: a hora que o pastor me der a oportunidade, eu vou arrebentar. Um monte de telha aquela ali, eu vou arrebentar. A igreja vai cair na minha graça, e eu vou cair na graça da igreja. Eu vejo aquele pessoal do vocal lá, desafinou, eu canto melhor. Até no banheiro, até dormindo, eu canto melhor, sou mais afinado. Que é isso? Competição, inveja. Quando há competição, quando há inveja, a honra faz assim, ó, vaza. Mas quando o Espírito é outro, quando eu quero ser o segundo, quando eu olho para a vida do meu irmão, do meu amigo, da minha irmã, da minha amiga, e falo: uau, que unção bonita, crescente na vida desse irmão. Eu não tenho isso. Ele é muito melhor do que eu.
Uau, como ele canta, como ele toca. Queridos, às vezes pode ser até desafinado, mas tem unção, tem graça de Deus. Você não vai olhar se está afinado, não. Você vai olhar para a unção do Espírito Santo, e você vai concordar com a unção do Espírito Santo que está agindo. É isso. Foi isso que Jonatas fez. Por isso ele diz: Davi, eu não vou entrar em competição contigo. O que eu tenho em nada é comparado com o que você tem. Eu tenho um sobrenome do Pai, eu tenho assim uma pressão, uma expectativa de uma nação inteira. Você tem o que eu não tenho, a unção, e eu quero concordar com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você, a palavra do Senhor foi liberada dizendo que você seria o rei. Eu não vou resistir à unção de Deus sobre a sua vida. Eu quero concordar com isso, eu quero estar junto. Sabe por quê Lúcifer caiu? Porque ele queria ser o primeiro. Ele queria ser o primeiro ali na Trindade. O lugar da Trindade estava ocupado, o trono de Deus sempre esteve ocupado, sempre estará ocupado. É por isso que Lúcifer caiu. Entende isso, queridos? Jonatas olhou para Davi e falou: esse lugar, Deus já falou, esse lugar é de Davi. Eu não quero eu não vou disputar com ele. Por quê? Porque Deus botou o dedo, Deus indicou. Davi, esse lugar é teu. Eu quero ser o segundo. A hora que chegar o seu momento, eu quero estar contigo. Quero ser um ajudador, um apoiador, um valente com você. Vamos juntos. É muito melhor você concordar com aquilo que Deus está fazendo na vida do teu irmão, da tua irmã, dos teus relacionamentos, do que você ficar resistindo. Às vezes você quer ser o primeiro. Sabe por quê? Porque a nossa cultura não instigou, formatou e colocou isso dentro da nossa mente, que nós precisamos ser o primeiro sempre em todas as coisas. Você nunca se contenta em ser o segundo, como se o segundo fosse um desprestígio. Meu Deus do céu, fiquei em terceiro, pastor. Ai, pastor, fiquei em terceiro lugar. Ai, que horrível. Você passou, cara. Você passou. Ei, entenda uma coisa: existem algumas coisas que nós jamais disputaremos. Se contente em ser o segundo, porque a revelação e a maturidade nisso. Só pessoas maduras assim aceitam o segundo lugar e falam assim: está ótimo. A menos que tenha uma indicação, um dedo de Deus dizendo: ei, vou te colocar lá por cabeça, vou te levantar do nada. Do contrário, fique tranquilo, seja segundo. Tem 10 vagas, excelente. Pastor, fui o 10º lugar, fiquei em 10º lugar, pastor. Ai, que tristeza, que vergonha. Ei, cabeçudo, mané, tinha 10 vagas, você está lá dentro. Seja o segundo. Tenha alegria, celebre. É conquista, é conquista. Quantos compreendem isso? Não queira nunca disputar as coisas que já estão ocupadas. O lugar do unigênito jamais será disputado. Está ocupado. Eu não posso ser o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote, Hebreus diz que é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso sumo sacerdote. Mas Hebreus, 1 Pedro, melhor dizendo, fala que nós somos uma geração de sacerdotes, reis e sacerdotes, queridos. Aleluia, tem vaga, tem vaga. Jonatas entendeu, compreendeu, teve a revelação disso aí. Ele falou: eu não vou competir com você, Davi, não vou competir com a unção do Espírito de Deus, não. Quero ser o segundo. Então somente fique em pé para a gente encerrar esse momentinho, por favor. Aleluia. Às vezes na igreja, às vezes tanto espírito de competição dentro da igreja, às vezes ficamos embaraçados, anos embaraçados, sabe por quê? Espírito de competição entrou no coração. Deus tem projetos tão lindíssimos para todos
para todos. Por isso, da diversidade de dons e serviços, tem lugar e espaço para todo mundo. Tem lugar e espaço para todo mundo. A seara é grande, os trabalhadores sempre serão poucos. Você não precisa empurrar, não precisa fazer isso, não precisa prejudicar, passar o pé em ninguém. Não, querido, você toca bem demais. Eu vi você tocando. Cara, eu vejo você ministrando. Quanta graça de Deus, quanta graça de Deus. Tá certo que de vez em quando, né, troca algumas coisas, né, coloca Abraão dentro da arca de Noé, né, coloca Noé lá no sicômoro de Zaqueu, mas são coisas que a unção está crescendo, a maturidade está vindo, o discernimento está vindo. Precisamos olhar, a graça do Senhor, a unção do Senhor que está fluindo, isso é o que conta. E quando isso vem, não há mais competição no nosso meio, as amizades começam a fluir, os relacionamentos começam a serem levantados, começam a fortalecer uns aos outros, que coisa tremenda. E aí a honra vem, eu começo a honrar a vida do meu irmão, da minha irmã. Nós não vamos fazer isso aqui, nós não vamos nos aproximar de ninguém, não por enquanto, em nome de Jesus, mas daqui a uns dias a gente vai fazer aquela festa, aquela bagunça santa nesse lugar aqui, né? Aquele banquete, aquela coinonia santa, e nós vamos profetizar, declarar uns com os outros, abraçar uns aos outros. Por enquanto eu posso olhar uns para os outros e falar: eu concordo com a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu quero ser um relacionamento saudável na sua história, em nome de Jesus. Você pode dizer para a pessoa que está pertinho, pode se virar indo, né? Não precisa se aproximar do seu lugar, né? Se volte para alguém, fale para alguém isso, né? Pode declarar, seja profético nesse momento, né? Seja profético e diga para ele, diga para ela, falar assim: eu quero ser um relacionamento inspirador na sua vida, eu quero me aproximar de você, meu irmão, minha irmã, como um alento. Eu não quero me aproximar para tirar nada, não, mas eu quero me aproximar para de alguma forma entesourar, para de alguma forma fortalecer vínculos saudáveis na sua vida, para de alguma forma refrescar, trazer à memória aquilo que Deus está fazendo e fará na sua vida. Eu quero me aproximar não para falar do passado, de desajuste e desacerto, mas para apontar um futuro em Deus, um futuro promissor, um futuro de bênção, de vitória, de paz, de alegria, de força, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Às vezes nós queremos que esses amigos nos cerquem, mas nós precisamos abrir os nossos olhos para saber que tipo de relacionamento também que nós representamos para os nossos amigos. Precisamos nos aproximar deles como Jonatas se aproximou de Davi. Amém? Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. E eu creio na força da palavra do Senhor, que nos ajunta, que nos reúne para trazer o conselho, para trazer graça, para trazer entendimento, para trazer sabedoria, para gerar coisas novas nas nossas vidas. Talvez você esteja passando por um ciclo, uma situação tão delicada nesse momento da sua vida, de confusão, naquele vento contrário, vento batendo, você fala: Deus, não tem uma única promessinha. Permita que o amigo Espírito Santo se aproxime de você, aquiete um pouco o turbilhão de informação que você tem recebido, e ouça do Espírito Santo de Deus. O amigo Espírito Santo, ele quer afirmar ao seu coração, ele quer reafirmar ao seu espírito toda boa promessa e palavra que o Senhor já tem liberado ao longo dos anos na sua vida. Não é um deserto, não é uma estação de dúvida confusa que vai tirar de você as firmes, estáveis,
as promessas do Senhor do seu coração. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, fique tranquilo. Vai passar um dia, 2, uma semana, às vezes nós enfrentaremos por alguns meses, mas vai passar, é apenas um vento, da forma como veio, ó. Logo, logo, Davi iria experimentar uma outra história. Saul passaria, e aquela nação se lembraria de Davi. Ei, há uma palavra sobre a vida de um garotão. O óleo foi derramado sobre a vida de um garotão. Há uma indicação de Deus. Há um moço que carrega a unção do Espírito Santo. Chama-se Davi. Ele herdará o trono. Tudo mudou. Tudo muda. Feche os teus olhos, por favor. Aleluia. Senhor, nós queremos exaltá-lo nesse momento. Queremos te dar honra, glória, louvor, adoração, Senhor. Graças pela tua palavra, graças porque é o Senhor que nos fortalece, graças pelo amigo Espírito Santo, o amigo que nos foi dado, o amigo que nos fortalece, o amigo que se aproxima a tempo e a fora de tempo, que não abandona, que nos selou, ó Deus, que nos selou para uma herança incorruptível. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste. Ó Deus, ainda, Senhor, que passemos por momentos confusos, ainda, Senhor, que os ventos batam, ainda que os ventos contrários venham, o Senhor não desiste, o Senhor tem insistido. E nós queremos, Senhor, aquietar mesmo, não é a tua voz, é o nosso coração, esse turbilhão de informação, de confusão, ó Deus, esse emaranhado, Senhor, ó Deus, de dúvidas, de questionamento, nós fazemos calar essas vozes, Senhor, e queremos aquietarmos e concordar com toda a boa promessa e palavra do Senhor que tem sido liberada às nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a esperança para aquele que crê, a esperança para a família, a esperança para o jovem, a esperança em Cristo Jesus, aleluia, e nós nos firmamos nessa palavra, Senhor, nós nos firmamos nisso, ó Deus eterno, não olhamos para o palácio, nem para o deserto, não olhamos para a Tua presença, olhamos para essa unção poderosa que flui, que cai, que é liberada, que nos encontrou, que nos envolve, que nos abriga. Obrigado, Senhor, ó Deus, que se cumpra em nós, que se cumpra na vida de cada família representada nessa reunião, desse amado irmão que nos assiste, que nos ouve, Senhor, que ouve a Tua palavra nesse dia, que se cumpra na casa dele, na vida dele, Senhor, toda boa palavra, leva-o, Senhor, conduza a viver o projeto eterno do Senhor, no plano eterno do Senhor, o propósito eterno do Senhor. Conduz esse homem, essa jovem, essa mulher, Senhor, Deus eterno, muito mais está por vir, muito mais, Senhor Deus, nós queremos viver dentro, nessa dimensão do relacionamento contigo. Faz essa boa obra na vida dessa igreja, na vida das famílias, em nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor nos fortaleça, o amor de Deus Pai, as eternas consolações do Teu Espírito, Senhor, venha sobre essa igreja, ó Deus, em medidas sobrenaturais, sobejantes, Senhor, para que possamos experimentar a boa, agradável, mas principalmente a perfeita vontade do Senhor. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Você não precisa sair correndo desse lugar, você pode ir calmamente, mas não vá sem pelo menos olhar para a vida do seu irmão, da sua irmã na saída e falar com ele, libera uma palavra profética sobre a vida dele e fala: querido, eu concordo com tudo que Deus tem falado, você é perfeito para viver o projeto de Deus, o propósito do Senhor na sua geração. Isso acontecerá em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus.